Olá! Se há um elemento em nossas vidas que nos causa perturbação, é o fator da. Se levarmos em consideração que nós passamos 9 meses na barriga das nossas mães, e após esse processo nascemos, nós só efetivamente vivemos 9 meses, porque no nascimento, no primeiro segundo que nós estamos vivos, começamos. A morte é o grande vilão do pensamento humano, mas é a grande porta evolutiva se nós levarmos em consideração o processo que envolve a vida espiritual e nos abastece as melhores condições para trilhar esse mesmo processo que a gente chama de evolução ou de progresso espiritual. Platão, no livro 10 da República, trata de uma questão interessantíssima que envolve as experiências de quase morte no mito de Er. Er era um guerreiro, foi dado como morto, passou 12 dias dentro dessa condição, quando no 13º dia voltou à vida. Ao relatar para as pessoas o que ele contemplara em morte, entre aspas, ele observara pessoas indo para um determinado tipo de estado dimensional, com juízes anotando o que as pessoas haviam feito. Na metáfora, Platão quer se referir à própria consciência que julga a si mesma após os fatos ocorridos, dados em uma certa existência, na existência de cada um. Mas a morte, o homem a teme porque ele tem medo de perder a sua identidade pessoal. E esse é o grande processo que nós vamos refletir no nosso episódio de hoje. Nós tememos a morte porque tememos o fim da nossa própria existência, da nossa identidade enquanto ser. Dentro das experiências de quase morte, e aqui cabe uma reflexão bem substanciosa, quando se diz que quando alguém tem uma experiência de quase morte, vê um túnel luminoso e entra em contato com outras realidades, e esse túnel é um padrão para todos os que desencarnam, cuidado. Porque essa foi apenas a vivência de um espírito registrada por um grupo de estudiosos na espiritualidade a respeito da evolução daquele indivíduo que, na experiência de quase morte que ele passou, ele viu esse túnel. E, para ser mais preciso ainda, túneis luminosos em experiência de quase morte como padrão não existem. Ou isso pode ser considerado uma armadilha por determinadas forças que lutam contra a evolução humana, ou isso é o produto da imaginação de várias pessoas que recebem esse tipo de informação por meio do inconsciente coletivo ou da reposição ou repasse que os elétrons fazem em nossa realidade. Mas eu falei há pouco a respeito do mito de Er, que era um guerreiro que teve essa experiência de quase morte e relatou vários acontecimentos no plano pós-vida. O que chama mais a atenção no mito de Er é que ele teve a devida noção do que lhe acontecera e pudera registrar isso de um modo tal que o seu relato passou para as gerações futuras como o primeiro grande registro da história sobre essa experiência. Essas experiências não só comprovam a imortalidade da alma ou a perenidade do ser, como também afirma ou expõe a fragilidade da nossa condição existencial. Afinal, morrer é inevitável. Mas estar morto em plena vida é o pior dos quadros ou o pior dos mundos. Você não acha? Porque viver impõe uma transformação, um processo indeclinável de adaptação às circunstâncias, às ideias, ao tipo de vida que vai sendo criada e construída pela sociedade em que estamos inseridos. E em todas as culturas da Terra,
desde os xamãs, passando pelos índios Hopi, passando pelas culturas olmeca, tolteca e maia, a morte foi cantada, celebrada como o passo necessário para dar-se um novo tipo de vida, e não um fim absoluto. E essa ideia de fim absoluto tem destruído o pensamento humano, apequenado a noção das coisas e deixado as pessoas com medo. O medo da morte é ainda o grande vilão a ser superado, a ser vencido. Siddhartha Gautama, o Buda, e essa palavra significa o iluminado, o desperto, nos proporcionou uma visão extensa de que a vida pode ser compreendida além do sofrimento por meio do desapego. Vairagya, que é um termo em sânscrito. Vairagya, ou desapego, é a melhor forma de nos libertarmos do medo, seja do que for, mas principalmente do medo da morte. Há relatos dentro do mundo espiritual, e eu, como filósofo, vou dominando as coisas, tentando entender de uma maneira objetiva, a respeito dos vários tipos de morte que ocorrem. Dentre elas, aqueles que se suicidam, os nossos irmãos que tomam esse caminho, ou pela eutanásia, ou produto de um acidente automobilístico ou aéreo, ou um acidente qualquer que repentinamente tira-lhe a vida, o que é dito no plano espiritual e também constatado por alguns pensadores que tiveram acesso a determinadas vivências, é de que não há dor no momento da morte. E para ser mais preciso com vocês, na maior parte dos casos, a dor ela é uma ilusão provocada pela nossa sensação de identidade. Na proporção em que nós nos identificamos com o corpo, nós exponencializamos o medo da morte. Mas há um elemento que eu acabei de me referir que é importante que fique bem registrado. Tememos a ausência de identidade, não é? Tememos perder a noção de quem somos. Eu sou João, Maria, e o fato de nós perdermos essa identidade nos causa pânico, nos causa horror psíquico. Sabe o que é mais terrível? Você que me vê e ouve falar. É que as religiões, que deveriam cuidar do ser humano e instruí-lo para não temer a morte, elas foram as que mais incutiram no inconsciente humano a ideia de uma finitude. E o padre, normalmente da extrema unção, ou no momento em que alguém desencarna, pede para partir para o outro lado, porque agora a vida se encerrou. A vida não se encerra. A vida é eterna. Ou pelo menos a comprovação dos grandes sábios da história da humanidade, dentre eles o próprio Platão, que eu citei há pouco, Sócrates, e este deu uma das maiores contribuições para os campos morfogenéticos, ou seja, para a herança evolutiva da espécie, quando ele brincou com a morte, desprezando-a completamente, e quando teve a oportunidade de ser solto por seus discípulos na madrugada que antecedia a tomada da cicuta, Sócrates disse aos seus discípulos: devolvam as chaves aos carcereiros, já que os discípulos haviam roubado a chave do cárcere dele, pois que eu me encontro absolutamente livre, mesmo dentro desta cela. Mas vocês estão ansiosos por libertar-me e isso prende vocês a essa vida. O que mais precisamos realizar em termos de evolução da consciência é o desapego em relação à própria necessidade de um corpo físico, como manutenção da vida. O corpo físico deve ser muito bem cuidado por cada um de nós, mas ele não representa a natureza essencial que nos caracteriza. Ele é apenas um corpo de sustentação transitório que vai do nascimento, ou seja, a transição. Os irmãos Rosa Cruzes e outros irmãos do Oriente falam da morte como transição, passo, passagem, mudança, e não fim. Nós já deveríamos, em pleno século XXI,
não apresentar mais nenhum medo sobre a morte. E não apresentar mais nenhuma noção equivocada de perda da identidade. Mas os estatutos filosóficos do budismo afirmam que quando alguém atinge o nirvana, perderá a sua individualidade. E se eu lhes disser que não? O que, na verdade, se perde é a noção de um falso eu, os processos holográficos ilusórios que regem a realidade. A noção de que o corpo é transitório e de que tudo aquilo que nasce terá um fim, passa a ter uma compreensão mais substanciosa. Eu sei que não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Os druidas da antiguidade haviam formulado uma frase para tentar criar uma espécie de distância entre o que eu sou e a minha condição, onde eu estou. E eles diziam, eu habito neste corpo. Eu não sou este corpo. Eu estou neste corpo. Eu estou fulano, beltrano, ciclano. Eu não sou a representação transitória de um corpo físico animalizado de modo absoluto. Eu apenas preciso utilizar-me do corpo para poder realizar as experiências necessárias no campo da evolução da consciência e da assimilação de novas informações para mim e para o próprio universo. Dentro deste aspecto, há um elemento que nós precisamos também fazer menção. O universo um dia terá o fim. E toda a informação recolhida dentro do universo será repassada para outros mundos que ainda estão para surgir. No conceito de multiverso não pode haver morte. Porque neste exato momento que eu lhes falo por meio deste vídeo, está nascendo um universo e está deixando de existir um universo e esse aqui está tendo o seu fruto. E outros universos. O processo, portanto, é infinito. Mas nós temos um problema para entender o infinito. Porque isso implica algo que não teve começo e que não terá fim necessariamente. Isso tem a ver com a limitação do nosso cérebro, tem a ver com a limitação dos níveis atrelados da nossa consciência espiritual com um cérebro animalizado que apenas funciona em função de estímulos eletroquímicos, sensações agradáveis e desagradáveis e a recepção de um software, ou seja, de um programa mental advindo do elemento espiritual que nos faz compreender e dar significado a ela. Quantas experiências nós precisaremos obter ou chegar a uma para entender que a morte não existe? No ramo da ciência, da mitologia, da filosofia, do ocultismo, até mesmo da física quântica, já se provou que isso que se chama morte não existe. A física quântica diz que a cada milionésimo de segundo, a nossa realidade se desmaterializa e se rematerializa. E que o próprio elétron possui uma condição perene. Todo e qualquer elétron que existe na realidade assimila informação e a informação ali guardada, registrada, não se perderá. Vocês conseguem entender como nós formulamos uma ideia muito preconceituosa, fechada e tacanha, infantil a respeito da morte? Porque, repito, o fato de nós morrermos não implica na perda da identidade. Mas como não? Mesmo criando uma concepção a respeito da reencarnação, nós não seremos mais o que fomos na existência passada, a forma dos nossos corpos será diferente, o nome será outro. É verdade. Mas a consciência que está alimentada daquele corpo, com as lembranças, vivências, aptidões, todos esses elementos ali agregados àquele novo corpo. É como se nós trocássemos de roupa e fôssemos a um novo lugar, mas ainda assim isso não nos fará diferentes. Somos nós, vivendo em uma outra roupagem, mas com a consciência, entre aspas, de sempre. Portanto, morrer é uma necessidade evolutiva.
Nós deveríamos fazer como algumas culturas primitivas da Terra, que celebravam a morte com alegria. Quando ela se aproximar de uma pessoa que nós amamos, ou até mesmo na iminência da nossa própria morte, que nós deveríamos alimentar um sentimento superlativo de gratidão, ou pelo menos de satisfação, diante de uma oportunidade que nos retirará das mazelas e do caos que representam essa existência. Ainda que a existência seja de fato bela, ela possui um elemento caótico predominante, onde a ignorância predomina, onde o sofrimento é superlativo. E, por causa disso, eu havia citado há pouco o próprio Siddhartha. Ele vivia, só para relatar uma história para vocês, em 4 palácios, numa opulência incrível. E aos 29 anos ele percebe algo que o faz mudar de atitude. Ele compreende definitivamente que o ser humano pode adoecer, pode envelhecer e pode morrer. Siddhartha havia sido protegido pelos seus pais para jamais transpor as paredes daqueles palácios, os muros, e ele nunca contemplar alguém morrendo, nunca contemplar alguém envelhecendo e alguém. Percebem o quanto é importante transpor limites? A atitude de Siddhartha em mudar de perspectiva mental e existencial gerou nele um tipo de morte. O antigo Siddhartha, preso a uma condição muito protegida demais, já não mais fazia parte de um novo Siddhartha que resolve sair ao mundo para buscar as respostas a respeito do sofrimento, a causa do sofrimento, como cessá-lo e como dar um novo tipo de vida plena à sua própria condição de ser existente. Há várias maneiras de compreendermos a morte. A mais principal delas é entender que tudo é renovação. Mas isso é um discurso fácil. Isso é fácil de falar? É. O processo de renovação implica em coragem existencial, em desapego e em ousadia. Elementos que são indissociáveis. Você seria capaz de se desapegar de tudo aquilo que você mais gosta? É complicado, não é? Mas há certas coisas que nós precisamos para manter essa vida até o momento em que ela pede passagem. Porque sobreviver não a qualquer custo, mas sobreviver com dignidade é uma exigência da vida corporal humanitária. Além de saber sobreviver, temos que ser inteligentes e entender aquilo que nos serve para nos proteger e protegê-los. E isso aqui é referente às nossas atitudes mais básicas e elementares e relacionadas com os chakras inferiores, os 3 primeiros. Na medida em que alguém vai ascendendo o nível de consciência, além dele manter esse fio terra em relação a saber sobreviver, ele vai alimentando ideias abstratas, vai pensando de modo mais significativo, vai relacionando as coisas e vai entendendo que há uma vida interior a ser preenchida, não apenas uma vida material a ser mantida. Só poderemos viver se soubermos efetivamente superar o medo. Vida e morte são faces da mesma moeda. E você pode me perguntar, não teria outro modo? Eu vou então relatar a vocês o que as minhas pesquisas no mundo interno, no mundo interior, me levou, pesquisas estas com outros gigantes da alma e também minha própria investigação pessoal, próprio processo intuitivo que me caracteriza. Eu posso lhe dizer que em outros mundos, um pouco mais adiantados que o nosso mundo terrenal, o processo da morte é absolutamente diferente. Lá, a morte existe, mas com um detalhe. Você se torna consciente do processo desde que você nasce, e você, quando deseja sair de um dado mundo e ir para o outro, você o faz com plena consciência e aqueles que estão ao seu redor não nutrem pesar, porque você transita para a faixa espiritual e é observado ainda na faixa espiritual. Também nesses mundos,
Alguém, quando resolve criar, dar nascimento a um novo ser, ele se perfila ao lado de outras mentes e, nesse processo, surge um novo ser. Percebem como a vida é muito mais abundante do que a gente imagina? Mas você não pode estar romanceando? Será que nesse processo não há problemas também? Seguramente há problemas. Eu, como filósofo, não posso descartar essa possibilidade. Precisamos ter a noção de que a vida, o modus operandi dela, é algo sempre complexo. É cheio de falhas. É cheio de possibilidades também. Portanto, pensar a morte é pensar na vida. É pensar no modo de atuar que nos convida a encerrar um capítulo de um livro e iniciar um novo. Ou seja, terminar um aprendizado e retomar a vida para um novo aprendizado. Você tem medo? Você seria capaz de superar esse medo? Você seria capaz de entender que só há a vida em múltiplas formas? Mas você está falando muito e não está dando prova. Sim, as experiências de quase morte são um fato. Aceitam já por um número significativo de cientistas. Há uma ciência chamada tanatologia, que estuda a morte e que nos prepara para esse momento decisivo. E a tanatologia também nos ensina que a morte não é definitiva, ela é só mais um passo diante do aspecto maior que caracteriza a existência. Percebem como nós estamos vivendo numa época muito favorável para entender o que significa morrer? Não nos faltam informações. E as religiões que ainda permanecem com o tipo de atitude que limita o ângulo de percepção da gente a respeito da morte, da vida, da origem da vida, nós precisamos, respeitosamente, deixar essas religiões de lado e buscar o processo do autoconhecimento, da reflexão filosófica, unindo o questionamento, a filosofia, com a espiritualidade. Pois que essa é a proposta aqui da nossa série, Conhecimentos, Filosofia e Espiritualidade, mas deveria ser também a proposta de todo ser humano. Usar a capacidade reflexiva, questionamento, como grande trampolim para entender os painéis mais profundos do substrato espiritual. A morte, ela de fato nos causa uma perturbação, mas ela não deveria nos causar tanta perturbação. É natural que nós venhamos a sentir saudades de entes amados e queridos. Não tem como não ser. Mas alimentar a ideia de que a vida permanece, que ela continua, e que aquele amigo, amiga nossa, ou aquele parente nosso, está numa outra condição vivo, fora do corpo físico, nos acalma, nos acalenta e deveria nos acalmar. Você tem medo? Você já parou para pensar que não é medo da morte que você tem, mas é medo de você mesmo? Você se apegou à ideia de que você é um eu, eterno, vivendo num tempo transitório. Isso aqui é uma inadequação. A vida sempre irá nos convidar para a mudança. A mudança, ela é inevitável. Sem esse processo que envolve a mudança, a vida seria monótona. Seria simplória. Questione-se todos os dias. Busque pensar. Por que eu estou aqui? Para onde eu irei? De onde eu vim? São as perguntas clássicas da filosofia, mas deveria ser as perguntas clássicas de cada um. Refletir sobre a vida é uma atitude madura, sábia e inevitável. Por que eu temo a morte? Eu temo a morte porque eu temo deixar de ser o que eu sou. Então você ainda não acordou para. Você vai deixar de ser o que é dentro dessa forma. Mas aquilo que rege a sua essência não vai deixar de existir. Pelo menos é o que alguns fatos apontam e é também
o que algumas doutrinas espirituais também revelam, baseadas, muitas vezes, né? Compreender é preciso antes de crer. Pessoal. E esse assunto, a questão do medo da morte e do fato de temer o fim da própria existência, é um dos temas que mais precisamos repetir e ressoar no nosso aspecto mental e espiritual, a nossa vivência enquanto seres espirituais. Porque eliminando o tabu da morte, eliminamos muito dos nossos problemas. A vida não é fácil, não sei. Mas é preciso entender que nós também complicamos o processo existencial. Na medida em que a ignorância se estabelece como modelo de existência, nós dificultamos o entendimento sobre a morte, sobre a vida, sobre o que eu sou, o que eu deixo de fazer, as minhas habilidades. Portanto, eu convido mais uma vez a você repensar sobre que tipo de valor você cultua, que tipo de pensamento você efetivamente alimenta. Muitas pessoas dizem: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vou morrer. É até plausível se pensar. Mas o medo como nós iremos morrer, a forma como iremos morrer, nós não saberemos. A não ser que nós já tenhamos atingido uma culminância espiritual de tal monta, como a que ocorreu com Yogananda, grande mestre espiritual da humanidade, que trouxe a Kriya Yoga para o Ocidente. E Yogananda, na década de 50 do século passado, havia feito uma palestra em Los Angeles, e antes desta, advertido ou comunicado aos seus discípulos que após a palestra ele iria embora, que não voltaria mais. Os discípulos ficaram se perguntando o porquê do mestre se referia a isso. E Yogananda respondeu: vocês verão. Termina a palestra, Yogananda se recolhe ao seu aposento, entra num estado meditativo profundo. Os discípulos apenas sabiam que ele iria meditar, mas passa-se meia hora, 40 minutos, uma hora e 15, uma hora e meia, e Yogananda nada, não sai do quarto. Até que os discípulos resolvem bater na porta, não há nenhum tipo de resposta, os discípulos abrem a porta e encontram Yogananda inerte, meditando, e quando se aproximam percebem que não há mais inspiração. Yogananda havia feito Mahasamadhi, que é uma técnica espiritual que permite que nós, em estado meditativo, possamos sair do corpo. Mas isso só é possível para aqueles que não possuem karmas complicados, já dominam o mundo emocional, que já criam uma espécie de superlink com o eu profundo, e aí, sem maiores problemas, podem se evadir dessa aí. Tirando esse aspecto e outros que eu não posso me referir aqui em nosso vídeo de hoje, a morte tem que ser encarada de frente, sem medo. E o modo como ela vem a acontecer, nós não saberemos. Não alimentemos aquilo que não é tão importante. Vamos viver a vida com intensidade, mas com consciência. De outra maneira, vamos nulificá-la. É preciso dar consciência a cada gesto, pensamento, palavra e sentimento que nós temos. Porque isso exponencializa a existência e o medo de qualquer coisa passa a ter menos. No caso da morte, deixa de ter força. Busque a si mesmo. Busque conhecer-se. Entenda que você não pode morrer. O seu corpo, sim. Mas o seu eu espiritual, este é eterno, é perene, é efetivamente imortal. Assim asseveram o pensamento de grandes homens, doutrinas espiritualistas e os fatos. Estes elementos são muito substanciosos para nos dar a compreensão de que a morte não deve ser temida, deve ser celebrada de modo consciente. Fica aqui esse recado, e em outro momento nós retornaremos para a nossa série Conhecimentos, filosofando a espiritualidade com uma outra abordagem, num outro episódio.
Um abraço a todos.